Boa noite, seja bem-vindo. Mais um programa Leandro Gatti e você, iniciando nesta terça-feira, a partir das 7h30 da noite. Toda terça-feira tem programa Leandro Gatti e você. Vamos falar muito de futebol, de esporte. Aqui nós vamos trazer muitas coisas boas para vocês. Vamos falar do campeonato municipal que está rolando aqui em Mimoso do Sul. Nós vamos falar um pouco também do campeonato sulino de base. E também vamos fazer entrevistas com vários atletas e vários jogadores. Hoje nós temos a honra de receber ele que marcou Maradona, jogou contra vários craques na sua carreira. Hoje vocês vão conhecer essa história, essa pessoa fantástica, esse cara maravilhoso, esse atleta do mundo da bola. Muitas histórias boas para contar para vocês que têm o sonho de ser jogador, para vocês que estão trilhando esse caminho que o mundo da bola nos proporciona. Então hoje vocês têm a honra de conhecer ele que passou pelo Fluminense, passou por vários outros jogadores, contra Maradona, jogou contra Roberto Dinamite, vários outros craques do mundo da bola. Então hoje vocês vão ter a honra de conhecer essa pessoa fantástica. Em instantes vocês vão receber essa pessoa fantástica chamada Paulo Sérgio. Esse cara aí, fantástico, cara que proporcionou várias alegrias para todos nós. Boa noite! Paulo? Oi, Leandro, boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Só não tá aparecendo aqui pra gente. Pera aí, só um minutinho aí. Olha, vem cá, dá ajuda. Só um minuto aí, Leandro. Tá ótimo. Só ajeitar aqui também, por favor. Oi, Paulo! Seja bem-vindo! Ô, Leandro, boa noite. Prazer Boa todo noite. meu aí participar. Que honra poder estar falando com você, Paulo. É uma honra muito grande para o nosso programa. Eu só ajeitar aqui um pouquinho, aqui rapidinho. É uma honra muito grande poder estar com você aqui hoje, no nosso programa. Nosso programa Leandro Gatti e você completará 1 ano de existência no dia 12 de outubro, já daqui a 2 semanas, 1 ano. Graças a Deus vem trilhando muito sucesso, falando com vários atletas do mundo da bola, inclusive atletas consagrados como você, entre outros, que já passaram por aqui. Meu muito obrigado por você estar participando nessa noite aqui, nos alegrando um pouco, contando um pouco da sua história, nos abrilhantando ainda mais o nosso programa. Não, a honra é toda minha, né? É sempre bom a gente ter pessoas assim como você também, um ex-atleta, que procura, dentro do esporte, dar e nunca deixar esquecer aqueles jogadores do passado, né? Porque essa garotada de hoje em dia, elas só conhecem os jogadores presentes e muitas das vezes os jogadores brasileiros são esquecidos, que a moda agora é ver a Champions League, os jogadores europeus, os times europeus. E nós que fizemos história no passado, muitas vezes passamos despercebido e esquecido. E um programa como esse é ótimo para resgatar a história do futebol brasileiro, do futebol capixaba e de outros estados aí do nosso Brasil. Eu fico feliz, o meu programa ele dá voz à várzea, que é o campeonato amador, onde participam ex-atletas como você, várias outras pessoas que participaram aqui. Quem quiser conferir, é só entrar lá no nosso perfil lá e conferir. Nós damos atletas. E como eu participei de vários esportes, eu sempre, desde criança, eu sempre tive o sonho de querer ser profissional, ser famoso. Meu sonho não era ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, mas meu sonho é poder ir na praia e ver as pessoas tirando foto, criança querendo te conhecer. Isso para mim que é prazeroso e sempre foi.
Então eu comecei no futebol, criança, ainda criança, inclusive o Márcio Magal, só que nos apresentou, foi meu treinador na categoria de base, tenho um carinho muito grande pelo Magal. Participei de vôlei, quando eu vi que uma parte estava fechando para o meu lado, eu ia para outro. Eu ia sempre migrando. Eu estava igual cigano, desmontando e montando barraca. Saía do esporte e montava minha barraca no outro. Não tinha jeito. Aqui, a gente tem mania de brincar e conversar. Eles brincam comigo. Qual foi o único esporte que eu não pratiquei? Eu falo de neve, porque no Brasil ainda não tem neve, senão eu tinha praticado também. Não, isso aí, porra, o esporte hoje, na vida de qualquer criança, de qualquer cidadão hoje, é muito importante. Tanto que aqui no Rio de Janeiro, né, nós temos campeonatos e temos várias ligas aqui de veterano e nunca deixou de existir. Nós temos sub-30, sub-40, sub-50, sub-60, né? Tanto eu com 58 anos ainda jogo uma bolinha, a gente não pode deixar de jogar esse futebol. E é muito importante também nas categorias inferiores, né, onde as crianças. E hoje também existe o sub-11, né, começa com sub-10, sub-11, 12, 13, que antigamente era só o juvenil, você disputava ali o infantil, no caso, dentro de leite, que era de 10 até os 13, 14 anos, depois o juvenil, que era dos 14 aos 18, e depois a equipe de júnior, né, que era dos 18 até os 20, né, o ano que completava 21 anos. E hoje em dia não. Todas as idades têm as suas categorias. Por quê? Porque a tecnologia ela chegou e nós estamos vendo muitos jovens, aí, muitas crianças sedentárias, né? E a prática do esporte é essencial. E o futebol, né, sem sombra de dúvida, é o maior esporte vamos dizer assim, mundial, praticado, né, em todos os países. E o Brasil, né, nós moramos num país que nós temos aí 200 milhões de treinadores. Todo mundo entende um pouquinho de futebol, gosta e joga. Então é muito importante. Outros esportes também, como vôlei, jiu-jitsu, natação, dança, né? Para as meninas, balé, futebol feminino também, que está crescendo muito, para sair do sedentarismo. Porque o esporte é tudo. E a educação através do esporte ela é muito importante, tanto na vida, né, psicológica, né, do jovem, porque quando você está praticando esporte, jogando futebol, você praticamente se desliga do mundo. Né? Nós temos aí o campeonato aqui de empresários, né, que aonde o cara que é empresário, ele fica o tempo todo estressado, né? Às vezes com conta para pagar, às vezes com funcionário que depende dele, e naquele momento que ele está ali praticando seu futebol, é o momento de desestressar, aonde ele esquece de tudo. Não só o futebol, como a prática de esporte, que é muito importante, principalmente quando ele é implantado dentro dos colégios, né? Ô, Paulo, já pegando nesse caminho, o que você acha sobre os profissionais de educação física hoje? Você acha que os profissionais de educação física, eles precisavam ter um pouquinho mais de atenção aos esportes dos alunos? Assim, porque às vezes tem alunos que ele não pratica esporte porque não sabe jogar futebol. Aí fica com vergonha e essas coisas. E chega no basquete e pode arrebentar na natação. Você acha que falta um pouquinho mais de esportes no Brasil dentro das escolas? Bom, eu acredito que dentro das escolas, de repente, elas precisam, como vamos dizer assim, colocar outros tipos de esportes, que o futebol ele é um esporte muito praticado no Brasil, mas eu conheço gente que não gosta de futebol, né? Tem gente que gosta de outros esportes, né? E essa confraternização, essa socialização de alunos, ela é muito importante, porque nós temos muitas meninas que gostam de jogar futebol, e tem alguns campeonatos aqui no Rio que você não consegue reunir um grupo de meninas para fazer um campeonato, um torneio, e tem meninas que jogam junto dos meninos.
Eu tive uma escolinha de futebol aqui em Campo Grande, onde a minha melhor jogador era uma menina. E hoje ela está aí brilhando aí no Brasil, já foi para a seleção brasileira sub-20, jogou na China, jogou no Corinthians e hoje está no Palmeiras, que é a Bianca Brasil. Bianca. Pode clicar lá no Globo lá. Ela começou aqui comigo, na minha escolinha aqui, perto da minha casa, no campinho aqui da frente. Teve uma matéria com ela no Esporte Espetacular, né? Na época o Jorge Guilherme, que é meu amigo, na época que eu joguei no Fortaleza, eu conheci ele lá. Ele fez uma matéria com ela aqui e dali ela deslanchou. Então, essa inclusão, ela tem que existir. Então, muitas vezes, isso não acontece, né? De uma menina jogar no meio dos meninos. Existe o campeonato de masculino e feminino. Né? Isso já aconteceu aqui no Rio. Tem uma menina no Botafogo aí que ela queria disputar o campeonato sub-14, né? No meio dos meninos e houve essa, vamos dizer assim, discriminação entre aspas. Eu não digo discriminação, mas a pessoa tem que ser um pouco aberta sobre isso. E com a questão ao preparador físico, né? Tem preparador físico que já tem essa percepção, né? De sentir que aquele jogador não gosta desse esporte ou gosta daquele. Né? E tem outros também que, às vezes, pela quantidade de aluno, né? Não tem aquele interesse, não é aquele professor paizão, vai lá, bateu o ponto, vamos jogar a bola para o alto, Deus, o que aconteceu, aconteceu. Então, eu acho que nesse tocante, nós temos que ver também por esse lado. Agora, não só o esporte também. Eu acredito que a música, né? Dentro de uma escola, existe a parte, né, esportiva e também existe a parte musical. Porque tem muita gente que não gosta de esporte, de praticar esporte, mas pode partir para o lado da música, né, de aprender a tocar um violino, uma flauta, uma bateria, entendeu? Então, dentro desse contexto, eu acredito que os jovens, né, eles têm que se ocupar com alguma atividade extra que mais na frente, quando ele terminar os estudos, possa se tornar uma profissão. Eu gostei da sua colocação, foi perfeita a sua colocação. Assim, uma visão de que o Brasil precisa, entendeu? Uma visão daquelas que o Brasil precisa de mais pessoas que tenham esse tipo de visão dentro do nosso esporte. A gente vê a nossa situação, eu pego muito nas Olimpíadas. Eu pego muito nas Olimpíadas. Porque nas Olimpíadas, você não vê a China chegar na Copa do Mundo e ser campeão. Você não vê os Estados Unidos chegar na Copa do Mundo e ser campeão. Mas quando bate na Olimpíadas, o quadro de medalha deles está lá. Enquanto o Brasil tem uma de ouro, eles têm 5, 6, 7, 8 e já vai fumaça de 8. Porque lá, por obrigação das escolas, por obrigação, as crianças já saem para fazer um basquete, já saem para fazer uma natação, uma ginástica olímpica, e que eu acho que isso é muito importante para a criação dos jovens também, tá socializando ali com o outro, sendo mais... Ele traz um pouquinho mais do contexto da competição, sabe? Trazer aquela vontade de competir para aquilo, que ela é boa, se ela é boa na natação, porque é como um fenômeno. Esse último nadador que teve aí, que eu acho que, com perdão da palavra, eu acho que o Michael Phelps, assim, esse Michael Phelps vai ser o único a fazer isso, vai ser o único. Eu acho que nem nos Estados Unidos mesmo preparam um outro desse. Esse Usain Bolt, aí, que tentou jogar bola, fez tudo, se parou no atletismo, foi corredor, eu acho que também vai ser o único a fazer o que ele fez. Então, eu acho que no Brasil também tem um talento, igual esse Arthur Zanetti, que é um cara olímpico muito bom. Teve o Gustavo Borges,
que foi um grande nadador. Só que eu queria saber de você uma coisa: por que que nós brasileiros assiste às Olimpíadas, aí o cara ganha medalha de ouro e depois ele some? Por que que o brasileiro, o meio de comunicação esportiva brasileiro, em contexto todo geral, por que que ele não apoia mais? Por que que eles não dão mais mídia para esses atletas que trazem com amor, que lutam pelo nosso país, para representar o nosso país? Por que que eles não são tão vistos igual ao futebol? Primeiramente porque tem um ditado que diz, né, que o Brasil é o país do futebol, né? Futebol é um esporte muito praticado e tornou-se uma indústria muito grande de dinheiro, né? Tornou-se uma indústria muito grande de dinheiro, porque todo pai, né, que tem um garoto ou um filho que começa a já dar seus primeiros chutes, o pai já vê aquele garoto como salvador da pátria e da família, que vai tirar a família, né, da miséria, da pobreza. Então, ele vai por esse caminho do futebol. Justamente ao contrário de quando eu comecei a jogar, né? Quando eu comecei a jogar, já bem antes, né? Dificilmente os pais incentivavam os filhos a jogar futebol, porque o futebol naquela época um esporte, dizia que era esporte de malandro, de vagabundo. E hoje em dia, né, é totalmente ao contrário. Então, acredito que seja exatamente por isso. E outros esportes, como natação, atletismo, jiu-jitsu, os esportes olímpicos, que são os esportes que não têm muita visibilidade e também não tem muito, como se diz, chance do atleta ficar rico, né? Porque depende de patrocinadores, depende do bem-estar da confederação que ele participa, e com muito custo, né? Há 10, 8 anos atrás foi aprovada aí uma bolsa atleta de 2, 3 mil reais para cada jogador, em que o jogador, muitas vezes, ele só consegue receber esse bolsa atleta no ano olímpico, né? E só recebe essa bolsa atleta aqueles que conseguem o índice olímpico e vão para as Olimpíadas. E mesmo perto de mim, aqui numa cidade aqui chamada Petrópolis, tem uma menina aqui, Manuela, que ela é campeã sul-americana de jiu-jitsu. Eu conheço o pai dela. E ela está sempre tendo que viajar, fazer viagem para competições. Ela faz o quê? Conta com a ajuda de amigos, as despesas, as viagens. Muitas vezes vai para a rua vender bala, né? Um cartazinho precisando, falando que precisa de ajuda para viajar, para arcar as despesas. Então, nesse esporte, né, que nós vemos aí, que tem, vamos dizer assim, menos mídia também, né, menos patrocinadores, eu acredito que uma parte do governo tinha que olhar para esse esporte e começar já a ser praticado muitas vezes nos colégios, né, como você bem falou, a China, os Estados Unidos. Né? Nós temos lá nos Estados Unidos, que não é um país do futebol, né, futebol mundial que é jogado com os pés, mas é o país do futebol americano, né, que tem lá o Ruben Ball, que na final bate todos os recordes, e eles introduzem o futebol, o nosso futebol jogado com os pés, já nos colégios. Nós temos visto aqui muitos jogadores brasileiros indo lá para os Estados Unidos, ganhando bolsa de estudo para aqueles colégios para jogar futebol, né? Tentar se formar lá. E nós já vemos isso já no futebol feminino. Pode ver que o futebol europeu feminino são melhores do que o futebol feminino brasileiro. Justamente por quê? Porque lá eles já adequam isso desde criancinha, a menina jogar como uma coisa normal. Aqui no Brasil, no começo, hoje em dia não, mas antes já tinha muito preconceito, né, sobre menino jogar. Tanto que o Brasil está aí aos poucos galgando alguma coisa, mas quando bate de frente com as seleções europeias, ainda fica um pouco para trás. Mas por quê? Porque esses jogadores já começaram a jogar futebol depois de velho. Nós não tínhamos uma categoria de base no futebol feminino brasileiro. Agora nós estamos já conseguindo ter alguma coisa. Tanto que nós tivemos aí a Marta, né,
que já está com 36 anos jogando ainda, a Formiga com 42, 43 jogando, porque o futebol feminino aqui é semi-profissional, ainda não era profissional. Hoje em dia, nós já podemos dizer que já é profissional, um saláriozinho que não é grande coisa, razoável, uma ou outra recebe aí mais de 40, 50 mil, mas não se equivale aí também ao futebol masculino, onde nós vemos aí jogadores ganhando milhões e milhares. Então, seja por esse caminho também, que muitos pais, né, acredito eu, procura sempre ver que seu filho vá para o lado do futebol, onde, de uma hora para outra, o jogador pode ficar milionário. Nós temos muitos casos aí de jogadores que saíram da periferia e ficaram ricos de uma hora para outra. Já nos outros esportes, não. Os outros esportes já têm essa deficiência, falta de patrocínio, falta de incentivo, né? É justamente para quem gosta mesmo de entrar dentro desses esportes que não sejam tão famosos, né? Que não sejam tão jogados, né? Como é o futebol dentro do nosso Brasil. Então, é isso que falta, incentivo maior do governo, né? Que seja por obrigação, que todos os colégios, né, os alunos pratiquem pelo menos 10 modalidades esportivas. Você vai lá, você escolhe a modalidade que você quiser. E é assim que se inicia, né? É assim que se começa um grande campeão. Porque quando a gente vê um treinador, um jogador, um atleta numa Olimpíada lá, ganhar medalha de bronze, que já é grande coisa, medalha de prata, a medalha de ouro, que é o máximo, se você for ver a história dele lá no passado, né, você vai ver que foi um cara que lutou bastante, muitas vezes sozinho, né, com a ajuda da família, com o apoio da família, e ele conseguiu esse feito. Agora, imagine se ele tivesse esse apoio todo, né, apoio financeiro, né, apoio médico, um apoio de um preparador físico, do personal trainer, um apoio de um nutricionista, tudo aquilo que um atleta de alto índice, né, precisa. Então, os nossos próprios governantes aí, né, criam uma lei para que esses atletas aí, que entre aspas ainda são considerados amadores, mas são profissionais, eles tenham todo esse apoio, principalmente o apoio financeiro e psicológico, que é o mais importante. Gostei muito da sua colocação sobre o esporte. As suas palavras são palavras de uma pessoa, de um ser humano, que as pessoas precisam se espelhar. Pessoas de pouco conhecimento, eu acho que precisa se espelhar numa pessoa com esse tipo de caráter, com esse tipo de pensamento, com essa visão, pessoas que, como você, consagrado, é para isso que o meu programa serve. Aqui no meu programa eu já falo diretamente tudo sobre o esporte, a gente traz um programa esportivo onde que eu gosto de falar da cultura esportiva do nosso país que a gente vive, que eu acho que ainda ela é precária, entendeu? E, como eu falei, às vezes as pessoas se perdem por falta de visão, por falta de conhecimento. E é para isso que pessoas como você, Paulo, nesse mundo que a gente vive, nesse país, essas pessoas precisam ser mostradas. Você precisa aparecer mais, você precisa de mostrar seu conhecimento, mostrar suas palavras. Perfeito, tudo que você falou assim, com cada detalhe, as palavras, você cantou cada palavras que o Brasil precisa ouvir. Vamos lá, Paulo. Já falamos muito do esporte, gostaria de conhecer agora um pouco do Paulo Sérgio, o grande Paulo Sérgio, a máquina. Fala um pouquinho daqueles tempinhos lá antes de você chegar, lá no seu começo, antes de você chegar no Infantil do Bangu, naqueles campinhos de pelada ali no final daquele terreirão, golzinho de chinelo. Fala pra gente como foi aquele início lá atrás. Não, eu acredito que quando, né, hoje eu moro aqui em Campo Grande, né, que é um bairro
grandioso aqui no Rio de Janeiro, mas eu sou de Itaguaí, uma cidade aqui perto, aqui 40 quilômetros. E desde criança, né, sonho de ser um jogador de futebol. E eu me lembro que naquela época, no ano de 1978, eu com 12 anos, né, já trabalhava, que meu pai era mestre de obra. Eu já com 10, 11 anos já trabalhava na obra com ele, mas sempre ficava aquele sonho de querer ser jogador de futebol. E eu com 12 anos, né, saí lá da minha cidade, lá em Itaguaí, né, e fui treinar no Bangu, porque um amigo meu também, ex-jogador, Renato, saudoso Renato, já é falecido, ele pegou e me levou. Ele me via potencial em mim e falou, vou te levar lá para o infantil do Bangu. E eu fui para o Bangu em 78, disputei lá o campeonato infantil, joguei 2, 3 jogos. Aí depois, pela dificuldade financeira, de ser muito longe, e de aquilo que eu falei, de não ter condições, né, do meu pai na época de bancar essa despesa, eu trabalhava junto com ele, e acabei desistindo. Né? Acabei desistindo. Só que no ano de 1980, um outro amigo meu lá da minha cidade, foi meu professor lá no colégio, 5 de julho, ele veio para o Campo Grande. Ele, preparador físico, ele veio para o Campo Grande e falou assim, pô, vai lá no Campo Grande, cara, você, porra, tem condições de jogar, eu vejo lá o time, coisa e tal. E eu acabei vindo para o Campo Grande em 1980. Aí cheguei aqui no Juvenil, né? Aí no primeiro treino que eu dei aqui, já fui logo aprovado. Aí já no outro sábado, já marcaram um jogo amistoso aqui no estádio Ítor Delcima, né? Eu nunca tinha jogado num estádio grande assim, sempre jogando, né, lá no interior. Aí vim nesse jogo, joguei, né? Os diretores gostaram de mim. E havia um porém, que era essa dificuldade financeira, né? Aí eu joguei esse jogo e fiquei umas 2 semanas sem vir aos treinos, né? E esse professor me procurou e perguntou o que estava acontecendo. Eu abri o jogo com ele, falei que não tinha condições de pagar passagem, e meu pai não tinha condições, muitos filhos, né? Eu sou o mais velho de 5 filhos. E foi nesse momento que ele conversou com o diretor lá do Campo Grande, seu Camargo, falecido seu Camargo, para que eu pudesse vir morar na concentração, que se meu pai autorizasse isso. Eu ia ter colégio, né? Eu ia me alimentar melhor, essas coisas mais. E era tudo que eu queria, né? E naquele momento, meu pai autorizou e foi onde eu vim para cá. No ano de 1980, eu vim para Campo Grande, né? Com 15 anos na época, onde eu joguei o campeonato infantil em 81, o juvenil em 81, onde nós fomos campeões do primeiro turno, fomos vice-campeões carioca, ganhando de Vasco, Flamengo, Botafogo. Nosso time era muito bom, né? Tanto que no profissional subiu todo mundo, depois foi para Portugal, Marquinhos, o Torrinho. E de 80 a 90, eu fiquei no Campo Grande. Só que eu disputava o Campeonato Carioca, né, que era sempre no primeiro turno, e no segundo turno a gente, na maioria das vezes, era emprestado. E um desses empréstimos eu fui para Londrina, em 86, né, depois que eu me profissionalizei em 85, né, nós fomos campeões aqui da segunda divisão, porque o Campo Grande foi campeão da Taça de Prata em 82, eu era júnior. Né? Em 82, o Campo Grande foi campeão da Taça de Prata, em 83 disputou o Campeonato Brasileiro, em 84 caiu para a segunda divisão. Aí houve aquela demandada de jogadores, todo mundo foi embora, né? O clube ficou sem dinheiro, perdeu o patrocínio, e a única solução do clube naquele momento foi recorrer à categoria de base para tentar montar um time. Isso aí foi feito e nós conseguimos levantar o time de novo. Em 85 fomos campeões invictos aqui da segunda divisão. Aí em 86 eu fui jogar no Londrina, né? Fui emprestado para disputar a Série B, aí depois eu voltei, disputei o Campeonato Carioca, aí em 87, né? Eu fui para o Guarapari, junto com o Zé Geraldo, que era outro goleiro que tinha aqui no Campo Grande, o Adalto, que era outro meia, e onde eu encontrei mais uma vez o Márcio, né? O Márcio Magal aí, que é o nosso amigo, que foi teu professor.
e aliás foi ele que me indicou, né? Porque o Guarapari vinha numa crescente, aí começou a contratar alguns jogadores importantes, o Luiz Alberto, Porto Real, já tinha o Senna, e já chegou com essa finalidade de ser o primeiro time do interior a ser campeão capixaba. Que até então o título só era para os times da capital. Os três, né? Esportiva, Rio Branco e Vitória. Nenhum outro time tinha sido campeão do interior. Então nós conseguimos fazer uma grande equipe também, aí em 87, e sagramos aí campeão capixaba. Aí dali eu voltei para o Campo Grande, sempre meu passe na época, né, a lei do não é igual a hoje, né, que você tem a lei do passe, o jogador praticamente é dono da sua vida. Naquela época não. Naquela época você era preso ao clube. Se só saísse, o clube te emprestasse. E uma das grandes decepções da minha vida foi essa, porque em 87 nós fomos campeões e nós fizemos um jogo de entrega das faixas contra o Botafogo, aí no Espírito Santo. E nesse dia, né, nós ganhamos do Botafogo de 1-0. E eu me lembro que o Emil Pinheiro, né, que era o dirigente do Botafogo na época, gostou muito de mim, do meu futebol, perguntou de onde eu era, que eu falei que era do Campo Grande. E eles tentaram meu empréstimo no Campo Grande e naquela época o Campo Grande não quis emprestar. Então eu fiquei mais um ano no Campo Grande, depois eu saí em 89, disputei o Campeonato Paulista pela Catanduvense. Aí depois que eu voltei da Catanduvense, fui para jogar os jogos finais do Campeonato Goiano pela Anapolina. Aí terminando o Campeonato Goiano na Anapolina, em 89, fui para o Atlético Paranaense jogar o Campeonato Brasileiro. E sendo que em 90, eu voltei para o Campo Grande, onde eu tive meu passe comprado pelo América. Aí em 90 eu joguei no América, 90. Aí em 91 eu fui emprestado para o Fortaleza, né? E em 93 eu voltei para o Fortaleza de novo. E em 94 eu fui para o interior de São Paulo, aí eu já fiz um acordo com o pessoal do América aqui, eu mesmo consegui comprar meu passe naquela época. E fui jogar no Olímpia, que é um time da Série A3 de São Paulo, uma cidade maravilhosa, um time também maravilhoso. Aí eu debandei pelo estado de São Paulo. Aí joguei no Olímpia, joguei na Matonense, 5 anos, onde fui campeão de todas as divisões. Depois joguei no Novo Horizontino, 15 de Piracicaba, do Mirassol, né? E encerrei minha carreira no ano de 2000, aqui no América do Rio de Novo. Aí acabei voltando para o América, para encerrar a carreira, onde eu estava fazendo zaga com o Leonardo Silva, né? Grande zagueiro, jogou no Cruzeiro. O Leonardo, na época, estava começando a sua carreira, ele com 20 anos. E eu encerrei minha carreira no ano de 2000 no América. E logo depois iniciei a carreira de treinador, fui trabalhar no Séries, que é um time aqui da segunda divisão aqui no Rio. Andei em alguns clubes também em São Paulo. Mas sempre o começo da carreira é muito difícil. Minhas filhas pequenas, né, aqui no Rio, né, às vezes você ia para lá, ficava 2, 3 meses sem receber, né? E quando você recebia um salário, você mandava o dinheiro para casa, aí já tinha que pagar todas as contas e não dava. E eu acabei voltando para o Rio de Janeiro, né, onde eu ingressei na área da segurança pública, trabalhei de vigilante, né, e consegui montar uma escolinha de futebol também, conciliei as duas coisas, né, o trabalho com a escolinha. E graças a Deus, né, eu acho que eu não tenho nada que reclamar da minha carreira, porque muitas vezes as pessoas chegam perto de você e falam assim, poxa, se fosse hoje em dia, né, se você estivesse jogando hoje em dia, você estava num time grande, estava na seleção. Podia, mas eu acredito que eu fico muito feliz por tudo aquilo que eu vivi, porque eu joguei numa época de gala, de grandes jogadores, né? Quando eu jogava no América, a gente excursionava bastante, né? Numa dessas excursões, né, nós jogamos na Bélgica contra grandes jogadores belga, Koeman, Enzo Schifo, jogadores que jogaram na seleção da Bélgica, jogamos contra o Anderlecht, depois jogamos contra o Bruges, e no final, no ano de 1990, nós fizemos um grande jogo histórico, né? Foi com o Napoli, né? Que foi a volta do Maradona, porque o Maradona tinha sido vice-campeão do mundo em 90, lá mesmo na Itália, tinha perdido a final. Se não me engano, foi a Argentina, e nós fizemos esse jogo de volta dele, né?
E foi uma grande jogada. Eu tive a oportunidade de jogar contra. E nessa minha caminhada, eu joguei contra Zico, Sócrates, Romário, Bebeto, né? Jogadores que, pô, que naquela época a gente poderia sinalizar que cada time grande tinha no mínimo 4 ou 5 jogadores craques selecionáveis, né? E hoje em dia, se você for tirar aí nos times grandes que nós temos hoje, se tiver um ou outro bom jogador que não são craques, né? Bom, bom. Então, então naquela época era o futebol de ouro, que nós tínhamos uma seleção brasileira que causava medo no mundo inteiro. Essa seleção brasileira, ela era toda feita em casa. A maioria dos jogadores jogavam aqui. E tínhamos muitas injustiças. A gente via muitos jogadores bons que não eram convocados, né? Então, hoje em dia, é totalmente diferente. Nós temos uma seleção brasileira, que é meu modo de ver, tem um craque só, que é o Neymar. O Neymar, para mim, é craque, só precisa melhorar um pouco a cabeça. E é só uma maneira de pensar dentro de campo. O restante são coadjuvantes dele, bons jogadores, né? Que se não estiver bem fisicamente, eles não conseguem, né, desenvolver o futebol, porque eles saem muito cedo aqui do Brasil e já vai com estilo, né, de futebol europeu. Porque as coisas inverteram bastante, né, Oliano? Porque antigamente os treinadores europeus, os times europeus, eles vinham aqui para o Brasil fazer estágio, né, para tentar copiar o que era o futebol brasileiro, e as coisas agora inverteram. Agora a gente vê muitos treinadores brasileiros indo lá para a Europa, querendo copiar o futebol deles e perdendo a essência aí do que realmente era o futebol brasileiro. Porque o futebol hoje em dia, né, o futebol jogado hoje é 70% físico e 30% técnico. E antigamente era 30% físico e 70% técnico, né? E por isso que nós tínhamos craques, né, grandiosos aí pelo Brasil. Então eu parei de jogar com 35 anos, né? Eu tenho muito orgulho, né, da minha carreira. Joguei nos grandes estádios brasileiros, tive oportunidade de jogar lá fora. E hoje em dia eu continuo jogando meu futebol e é saudável. E graças a Deus eu só tenho que agradecer por tudo que ele fez por mim até hoje e por ter tido também uma carreira vitoriosa dentro do futebol. Consegui ser campeão em vários clubes, né? Fui campeão aqui no Campo Grande, fui campeão no Guarapari, fui campeão no Fortaleza, fui 3 vezes campeão na Matonense, né? E isso aí mostra que o nosso trabalho, né? Ele foi bom, né? Foi bom. Eu quero mandar um abraço aqui já. Tá dando, acho, um pouco de eco. Tá me escutando direito? Tô ouvindo. O nosso amigo Tinga Paraná, que você nos apresentou aqui, tive a honra de entrevistá-lo. E ele é uma pessoa fantástica, achei uma pessoa de um coração fora do comum. Quero falar para todos vocês aí que hoje também estreia o programa dele, chamado Papo de Estrelas. E daqui a pouco eu vou estar lá falando com ele lá. Ô, Paulo. Tô ouvindo, pode falar. Essa pergunta que eu vou te fazer agora, não precisa responder se não quiser. Tá bom? Tá ok. Você teve um espinho na sua vida. Você teve um pequeno espinho na sua carreira. Não teve? Oi? Por favor. Vai, tá dando um pouquinho.
Vai ter um pouquinho de tempo. Você teve um pequeno interview na sua carreira, chamado Paulo Perrota. Oi? Pergunta é essa? É. Não, então, na época que eu fui para o Guarapari e o Botafogo quis me emprestar, ele não quis, logicamente, eu fiquei chateado e nós brigamos. Na época eu me lembro até que eu entrei na justiça contra o Campo Grande, ele fez pirraça, não quis, né, me liberar até depois por Santo André. Santo André queria também meu empréstimo também, ele não quis me emprestar, me deixou de molho, me deixou de lado, né? Praticamente, já no final do ano. Então, é aquela história, né? A gente convive com tantas pessoas, tantos jogadores, né? E pelo fato também da nossa personalidade também, a gente sempre carrega alguns desafetos. Hoje ele é falecido, né? Hoje ele é falecido, mas ele realmente me prejudicou. Me prejudicou naquela época porque foi uma época que o Botafogo estava precisando de um zagueiro, porque você é jovem ainda, não sei se você lembra do Wagner Bacharel, grande zagueiro, jogou no Palmeiras, faleceu. O Wagner tinha acabado de falecer. O Botafogo queria um zagueiro, entendeu? E eles queriam um empréstimo e ele realmente criou vários empecilhos, né? Para prejudicar um pouco na carreira, mas é passado, né? A gente não tem que olhar pelo que passou, a gente tem que só ficar ligado no presente, porque apesar dele ter me prejudicado, eu acredito que dentro do Campo Grande ele fez uma boa administração. Pegou um clube falido, tinha caído para a segunda divisão sem nada, porque saiu todo mundo. Ele conseguiu reerguer o clube, entendeu? Fez uma boa administração, mas aconteceu essa briga nossa aí, entre aspas. É porque a gente também naquela época era muito jovem, né? Na época eu devia ter uns 21 anos. E quando se é jovem, a gente se excede um pouco. Acredito também que eu tenha me excedido na época, né? Porque se chegasse até com um bom papo, né? Que a gente não resolve nada na violência, só conversando. Mas aconteceu e eu não guardo mágoa nenhuma, porque as coisas só acontecem quando Deus permite. E se Deus permitiu, né, que eu seguisse o meu caminho por outros lados e conseguisse chegar aqui até hoje, então quem sou eu para reclamar? Você também foi campeão cearense pelo Fortaleza. Isso aí foi no ano de 91. Fortaleza já vinha amargando aí vários anos sem título. Aí eu me lembro que na época o Ceará, através do Dimas Figueira, que era o dirigente lá que eu conheço, eles vieram aqui no Rio de Janeiro e contrataram o Cláudio Adão, né? Aí tem um amigo meu que é empresário, Levi Lafetá, que já tinha montado o time do Fortaleza em 83, 84, aquele timão com Luizinho das Arábias, Serginho, né? Marciano. E os caras do Fortaleza falaram assim, olha, eles contrataram o Cláudio Adão é um jogador experiente, cabeceia bem, e a gente quer um zagueiro assim, mais ou menos, para a gente dar resposta para a nossa torcida, né? Que também a gente contratou, né, alguém para incrementar. Então foi onde eu recebi a proposta para ir para o Fortaleza, e graças a Deus a nossa passagem lá foi muito boa, né? Nós fomos campeões cearenses, né, depois de muitos anos, fazendo a final contra o Ceará, né? Nós ganhamos de 1-0, gol do Mirandinha, e foi mais um título na minha carreira. Tanto é que em 93 eu acabei voltando para lá de novo.
Eu quero mandar um abraço aqui para o irmão do meu parceiro Ricardo, Bruno. Forte abraço, Bruno. Tudo bom com você? Vamos lá, então. Você jogou contra vários craques, marcou vários atacantes. Fala um pouquinho. Quero desejar toda a melhora para ele aí. Roberto Dinamite. Não, quando a gente jogava contra grandes jogadores, assim, como eu joguei contra Roberto Dinamite, Serginho, quando a gente entrava dentro de campo, né, eu pelo menos pensava assim, quando você visse um atacante, quando ele era pequenininho, eu já sabia que ia ser correria, que ia ser difícil de marcar. Quando ele era forte, assim, igual o Roberto, igual o Serginho, né, jogador grandão, assim, a gente já sabia que ia ser mais jogo aéreo e mais corpo a corpo. E esse era o meu forte. O jogo aéreo, a antecipação e o corpo a corpo, né? Porque eu sempre fui um jogador forte, sempre treinei bastante essa parte. E eu ali sabia que eu jogando de frente para eles, né, as coisas iam ficar difíceis para eles. Então, com o Roberto foi a mesma coisa, né? Eu me lembro na época, aqui em 86, ele no Vasco, eu no Campo Grande, eu com 21 anos, ele com 31, né, já no final de carreira. A gente fez um bom duelo aqui. Tanto que quem decidiu o jogo aqui, quando nós jogamos contra o Vasco, estava arrebentando na época, foi o Romário. E foi, sem sombra de dúvida, o atacante mais perigoso, foi o pior jogador que eu enfrentei para marcar. E foi o Romário, né, já na época, já com seus 19, 18 anos, né, com a sua velocidade, com a sua inteligência, entendeu? Então, eu acho que o Romário realmente foi fora de série. O Roberto também, já no final de carreira, tanto que hoje nós somos grandes amigos, ele é político, ele faz parte da política aqui, a gente está sempre ajudando ele. Está passando por um momento difícil aí, mas com certeza, com fé em Deus, já está saindo dessa. Não digo nem que saiu, já está saindo. Então, foram grandes jogadores aí que marcaram época e continuam marcando ainda, porque o Roberto Dinamite até hoje, né, é o maior artilheiro aí, né, do Campeonato Brasileiro, né, fazia gols de tudo quanto é jeito, de falta, de cabeça, um cracaço de bola. Sem palavra para falar desse jogador que hoje, né, graças a Deus, nós somos grandes amigos. Eu gostaria de falar para você alguns nomes de alguns jogadores que gostaria que você falasse um pouco deles, se você enfrentou. São alguns jogadores fora da curva. Hoje, eu não vejo um jogador como o Zico. Eu não vi ele jogar, não tive essa oportunidade de jogar. Sou um torcedor do Fluminense, sou tricolor, meu pai é torcedor do Fluminense. Só que o Zico é respeitado por todas as torcidas. Eu também sou fluminense, né? O Zico, né, para mim, é um jogador, vamos dizer assim, completo, né? Tanto que ele batia com a direita, com a esquerda, fazia gol de cabeça, metia as bolas. Então, um jogador sensacional, além de um caráter maravilhoso, né? Que eu sou muito amigo do Edu, que é o irmão dele. O Edu foi meu treinador 2 vezes. Né? A gente está sempre junto aqui no nosso futebol aqui do Campo Grande, ele sempre vem. E tive a oportunidade de conhecer o Zico pessoalmente, né? Que eu conheci dentro de campo. Né? Através do Edu, lá no CFZ, que é o centro de treinamento do Zico. E a gente vê a humildade dele, né? Os grandes jogadores, a humildade. E até hoje, né, ainda tem gente que ainda tem coragem de dizer que Zico não jogou nada. Né? Tem coragem de falar ele sobre o que aconteceu na Copa do Mundo de 86, que ele perdeu aquele pênalti, né, onde ele não era nem para ter ido, depois da entrada criminosa que o Márcio Nunes deu nele aqui, arrebentando com o joelho dele.
Ele não era nem para ter ido na Copa do Mundo, naquela Copa do Mundo, acabou indo. E logo assim, quando ele entrou, já frio ainda, foi bater aquele pênalti e acabou perdendo. Mas um jogador excepcional. Jogador que, sem sombra de dúvida, a gente coloca assim, não vamos dizer nem no mesmo patamar de Pelé, porque Pelé é ao concurso, Pelé é de outro mundo. Pelé não, igual a ele não vai existir jamais e não existiu, né? Então, mas Zico é da mesma galeria de craques, né? Que foi Maradona, Rivelino, próprio Roberto Dinamite, e outros jogadores aí que naquela época eram jogadores sensacionais. Você viveu no futebol onde tinha vários craques. Vários craques, vários craques como Zico, Roberto Dinamite, que era um excelente centroavante, Rivelino. Você deve ter enfrentado também o Paulo César Cazu, entre outros. Aquela Copa de 86, que encantou o mundo, que o Brasil não foi campeão, você também considera ela a melhor seleção? Não, a Copa que o Brasil encantou o mundo foi a Copa de 82. Perdeu para a Itália na final. Que o Zico errou o pênalti em 82. Não, que o Zico errou o pênalti foi 86. 86 que ele perdeu o pênalti contra a França. A de 82 foi que perdeu para a Itália de 3-2, que o Toninho Cerezo deu aquele passe para o Paulo Rossi. Foi uma boa seleção, mas para mim a melhor seleção de todos os tempos foi de 70, né? Sem sombra de dúvida, porque tinha o Pelé, tinha o Rivelino, tinha o Tostão, tinha o Jairzinho, só craque de bola, né? E quero aproveitar a oportunidade aqui também, não poderia deixar de mandar um abraço lá para o Daniel Silvio, lá de Fortaleza também, que está vendo a gente. Tem um Eu ia mandar um abraço para ele agora. Ele tem um podcast lá, Mano a Mano, toda sexta-feira também, muito bom, né? Eu já participei. E é sempre bom a gente interagir assim e ver esses programas que resgatam, né, os jogadores antigos, assim como você está fazendo, como ele também faz todas as sextas-feiras. Então, voltando ali, nosso papo, para mim, a melhor seleção de todos os tempos foi a seleção de 70. A de 82 também era boa, tinha tudo para ser campeã, mas a de 70 foi melhor. A de 70 tinha o Rivelino, o Fulano, tinha o nosso maestro Gerson, Isso. De ouro. Isso. O Zagallo ele conseguiu ali botar todos os jogadores, né? Como a gente viu tempos atrás aí, alguns treinadores dão um exemplo aqui no Flamengo, dizendo que Gabigol e Pedro não poderiam jogar junto, né? Craque joga junto, irmão, com qualquer posição, em qualquer setor. Então, naquela época lá, o Zagallo ele conseguiu botar Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, Pelé, Clodoaldo. O que ele fez? Puxou o Piazza para a zaga, né? Junto com o Brito, Carlos Alberto Torres, né? Um timaço. Então, ele reuniu ali todos os craques ali e conseguiu montar assim, um scratch que vai ser difícil ser montado novamente, né? Onde cada posição a gente tinha um craque. Olha o que eu estou falando, em cada posição a gente tinha um craque, né? Coisa difícil hoje em dia, porque geralmente em alguns clubes a gente tem 2 ou 3 craques, né? No futebol antigo a gente tinha até mais. Só para complementar o que você falou, ela passou, nós de ficar vendo alguns reprises do passado. A Copa de 70 tinha um craque em cada posição, jogando de titular, e tinha mais outro craque no banco. Então, foi e ficou muita gente de fora, né? Que até hoje, né?
A gente contesta alguns jogadores que ficaram de fora já naquela época. Então, a verdade foi essa mesmo. Tinha um craque para cada posição, né? Se você for analisar a nossa seleção hoje mesmo, a seleção atual hoje em dia, né, é muito fraca. Tá vendo o jogo hoje contra a Tunísia, esses jogos armados aí para empresário, né, para patrocinador que marca jogo. Não é mais a seleção que marca, não é mais a direção da seleção que marca os jogos, são os patrocinadores, né, que marca jogo esses aí. Pô, o que o Brasil, né, ganha num jogo como esse? Qual o teste que tem? Nenhum, entendeu? Não teste nenhum. Aí foi o último jogo antes da Copa. Aí quando chega na Copa, pega um adversário não tão difíceis assim, as coisas dificultam. As coisas dificultam. Então, antigamente a gente sabia, o brasileiro sabia de cor a escalação da seleção. Hoje, nem eu sei. Nem eu sei qual seleção, como é que joga a seleção. Entendeu? Então a gente perdeu esse resgate do futebol Nem o brasileiro. treinador sabe. O treinador sabe, sim, porque ele já tem o esquema dele, né? A gente muitas vezes a gente muitas vezes não sabe, porque a gente também não sabe quem vai ser convocado. Porque cada convocação é uma surpresa. Cada convocação é uma surpresa. Aí você vai ver o jogador de seleção sempre teria que ser os melhores, que estivesse em plena atividade, que todo mundo estivesse vendo o trabalho. Então, cada convocação vem um jogador lá que a gente tem que procurar no grupo quem é. Né? Aí você vai ver o jogador errado, 2, 3 jogos, aí daqui a pouco já está jogando lá no clube da Inglaterra, lá. Já está jogando num dos grandes europeus. Então, hoje em dia, a seleção brasileira hoje virou o Tite, que até na minha concepção, quando ele foi campeão no Corinthians, era um grande treinador, a chave no grande treinador, mas depois que ele pegou a seleção, ele passou a se corromper também, junto com aqueles grandes, aquela maioria dos empresários que ronda ali a CBF, e a gente não pode fazer nada, porque isso é privado, né? A cada dia. Eu só acho, sabe o quê? É minha opinião. A seleção brasileira se tornou um supermercado de atletas. A imprensa, um supermercado de atletas. Bota lá na prateleira, lá, para comprar. Não, mas isso aí já ficou mais assim, porque na grande verdade é essa. Os melhores jogadores, na minha opinião, os melhores não são convocados. A gente vê aí o Tite, né? Tem alguns jogadores ali que mesmo estando mal nos seus clubes, são convocados sempre, né? Ele nunca deixa de convocar Firmino, Fred. Você pode ver jogadores aí que, na minha opinião, não teria condições de jogar na seleção, tem outros melhores. Mas vamos para a Copa, né? Vamos para a Copa e depois que sair da Copa, né? Vamos ver para quais clubes eles vão. E apesar de tudo isso, a seleção tem chance de ser campeã, porque a gente não vê aí no mundo de hoje aí uma grande seleção que bote medo, né? Eu acho que se ele conseguir escalar, né, os jogadores ali sem barrismo, sem clubismo, né? Eu acho que ele consegue fazer uma boa equipe, né? Mesmo com os jogadores que tem lá. Porque, apesar de tudo, o Brasil continua ainda exportando talentos, né? Tive o Vinícius Júnior, Rodrigo, o próprio Rafinha, o próprio Antony, são jogadores habilidosos ali. Eu acho que ali na frente ali a gente está bem servido. Tem o Pedro ainda, né? Que é o último 9. Vamos dizer assim, que o Pedro é o último 9 do Brasil, que acabaram com o centroavante. O último que tinha era o Fred, aposentou, né? E o Pedro, ele é o último 9. Pode ver aí que a maioria dos clubes hoje em dia não tem centroavante, não tem atacante. É jogador de ponta, né?
que vem, o próprio Palmeiras, que vem ganhando tudo aí, não tem centroavante. Tem o Dudu de um lado, o Rony do outro, e os meias que vêm de trás. E o Pedro no Flamengo aí, na seleção brasileira, a seleção precisa dele. Ele é o último grande centroavante aí do futebol brasileiro que nós temos, é o último 9. Então, acredito que na parte ofensiva nós estamos bem servidos. O problema todo da seleção hoje em dia, na minha opinião, é o meio campo, né? Porque até ali na defesa também, os dois zagueiros, né? São muito bons, o Marquinhos, o Thiago Silva, apesar da idade, muita experiência. Seleção brasileira, Copa do Mundo, 7 jogos, joga tranquilo, né? A dúvida são as duas laterais e no meio campo. Porque ali na frente, ali, eu acredito que o que vai desempenhar um bom papel. Ô, Paulo, pra gente encerrar, pra gente encerrar aqui o nosso programa, eu gostaria que você falasse sobre algumas pessoas que eu anotei aqui. Não, são pessoas que alguns tiveram sua carreira interrompida precocemente. Por acidente, por opinião própria, por algum meio psicológico. Eu gostaria que você falasse de algumas pessoas também. Ronaldo Fenômeno parou cedo devido a lesões. O que você me fala do Ronaldo Fenômeno, jogador? Não tem muito o que falar, né? Todo mundo viu o que ele fez, né? Um jogador que com 17 anos foi quando ele foi para a Copa de 94, mas com 16 ele já arrebentava no Cruzeiro, entendeu? Eu acho que as contusões atrapalharam bastante, mas eu acho que o apelido a ele é adequado. Realmente ele foi um fenômeno. Ele pegava aquela zagueirada lá na Itália, Maldini, Baresi, né? Os caras tentando dar porrada, ele saía, driblava para um lado, driblava para o outro, entendeu? E na Copa de 98, estava arrebentando, passando por cima de todo mundo. Aconteceu aquele acidente na final ali que ninguém até hoje sabe realmente o que aconteceu. Ninguém sabe, né? Há várias especulações, né, do que aconteceu com ele ali, mas ninguém veio a público realmente falar o que aconteceu. E o Brasil acabou sendo vice-campeão, ele entrando ali sem condições nenhuma, não teria condições de jogar, mas isso aí ficou para trás. E 2002, né, mesmo saindo de uma recuperação, né, de várias operações, ele conseguiu ser realmente o fenômeno. Arrebentou com a Copa do Mundo de 2002, foi, a meu modo de ver, foi a última grande seleção, né, que nós conseguimos montar, né, com Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, né, Ronaldinho Gaúcho. Então foi a última seleção que botou medo no mundo, né, porque tinha Ronaldo, o fenômeno, fazendo um gol de tudo quanto é jeito, tanto que, né, meteu 2 na final contra a Alemanha, e a FIFA, erradamente, eu não sei se mudou a regra, antes do último jogo, eles faziam a votação para o melhor jogador e deram a votação para o melhor jogador naquela Copa de 98 para o goleiro Kahn, da Alemanha, que acabou entregando o ouro na final. Na minha opinião, isso. E na minha opinião, o melhor jogador daquela Copa do Mundo foi Ronaldinho Fenômeno, que foi campeão várias vezes. Então, fora de série também, grande jogador. Mais um aqui. Esse teve muitos preconceitos por algumas mídias brasileiras sobre esse cara. Mas particularmente Adriano Imperador. Eu achei que foi um bom jogador dentro
dentro das suas condições ali, ele também fez a diferença no clube onde ele jogou, Internacional, usou muita força física, tinha bastante, habilidade também, e eu acredito que ele teve a sua carreira interrompida precocemente por uma contusão que ele teve num tendão e não foi curada direito. Ele poderia ter ido até um pouquinho mais longe. E quando ele veio para o Corinthians, né, ele tentou voltar a jogar, a gente via que ele mancava nitidamente. Né? Aí depois os médicos, né, foram dizer que ele não fez o tratamento direito, que ele não fez a parte de recuperação, e por isso ele continuou mancando. E depois foi ganhando peso, né? Ainda tentou ainda jogar, mas parou de jogar muito cedo. Achava que ele poderia ter ido muito mais longe. Mas dentro do seu plena forma física, também foi o jogador que fez a diferença. Tanto na seleção, quanto na Internacional que ele jogou, no time que ele jogou, no Flamengo também, né? Em 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro, ele foi muito bem. Então, foi mais um jogador que na sua época também deixou a sua marca e foi um jogador fora de série também, na minha opinião, dentro da sua posição. Mais um. Esse nos deixou devido a um acidente. Denner. O Denner também foi um jogador, né, como é que se diz assim, daqueles talentosos, né, que aparece sempre no futebol brasileiro. Igual foi o Robinho no começo, né, de carreira. E o Denner teve a sua melhor época na Portuguesa, depois ele saiu para o Grêmio, né, jogador atrevido, né, coisa que falta em muito alguns jogadores. Eu não sei se é até a ordem de algum treinador, porque muitas vezes, quando eu vejo alguns jogos de futebol, eu vejo o jogador pegar uma bola mano a mano com o zagueiro, o cara não partir para cima, tentar o drible, fica segurando a bola, esperando alguém chegar. E eu fico agoniado, né? Porque se fosse um Denner da vida, já partia para cima, já tentava o drible, né? Já tentava uma jogada de efeito. E o futebol brasileiro se caracterizou por isso. Então, eu acredito também que foi um excelente jogador. Quando ele estava aqui no Vasco, estava assim já nos seus 24, 25 anos, já estava despontando ali como grande jogador. Agora também a gente também não pode afirmar também, porque o jogador morreu cedo, morreu precocemente. Se ele ia continuar mantendo o nível que ele estava mantendo aqui. Foi uma perda. Jogador, e muita gente depositava muita esperança nele, principalmente para a seleção. Assim como é o Vinícius Júnior hoje, né? Vinícius Júnior, até alguns momentos assim, me lembro do Denner, né? Me lembro do Denner. Jogador corajoso, personalidade, parte para cima. E é assim que tem que ser o atacante. Então foi uma perda precoce, né? E até hoje não apareceu um jogador assim com essas características. Tem um jogador aqui no Botafogo, chamado Jefinho, que chegou agora, que veio lá do Resende, e fez algumas partidas aqui, mostrando alguma habilidade, alguns dribles também audaciosos, né? Alguns até chegaram a comparar ele com o Denner. Mas essas comparações, né, muitas vezes atrapalham o jogador. Eu acho que até hoje não apareceu assim, alguém assim, com habilidade com o futebol moleque, né, que ele jogava. Então foi uma grande perda para o nosso futebol na época. Paulo Sérgio, um dos maiores zagueiros, melhores zagueiros que eu vi jogar, foi Mauro Galvão. Só que não é sobre o Mauro Galvão, como eu falei que você falou. Mauro Galvão, sem sombra de dúvida,
foi um grande zagueiro, né? Personalidade, jogador simples, jogador que não falhava. É difícil você pegar um zagueiro que nunca falhou. Sempre que o zagueiro dá um mole, dá uma atrasada errada, faz um gol contra, deixa... Eu, sinceramente, às vezes que eu vi Mauro Galvão jogar, tanto no Bangu, no Vasco, no Internacional, os clubes onde eu mais acompanhei a carreira dele, eu nunca vi ele falhar. Sempre feijãozinho com arroz, jogador simples, magrinho, franzininho, mas antecipava bem, roubava bem a bola. Então, fez o seu nome dentro do futebol, tanto como atleta, como pessoa, porque de vez em quando a gente joga contra aqui, né? O Master do Vasco, ele continua jogando, os seus 61 anos, mantém a mesma forma física, só que hoje em dia ele joga no meio de campo, porque sempre foi um jogador idoso, né? Então, para mim, foi um excelente zagueiro. Mas quando eu comecei a jogar, o meu ídolo, eu me espelhei. Edinho, para mim, foi um dos melhores da posição. Sempre tive vontade de ser um jogador como ele. Procurei o máximo, porque para mim, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, lógico, Mauro Galvão e o Edinho. Você também jogou contra o Ricardo Gomes? A favor? Não, jogamos a favor da São Carioca, né? Porque antigamente tinha o Campeonato Brasileiro de Seleções Júniores. Disputava Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. E no ano de 82, eu fui convocado para a Seleção Carioca de Júnior, né? Aí tinha Ricardo Gomes, Brasília, Jorginho, Branco, né? Tinha o Jair Dolaria, falecido Dedei, meu amigo de longas datas, que jogamos junto no Campo de Mente, não está entre nós, e Ricardo Gomes, né? Então nós fomos campeões esse ano. Então, dali para cá, nós tornamos grandes amigos. Aí depois ele voltou para o Fluminense, eu voltei para o Campo Grande, e jogamos algumas vezes contra, e a favor. Paulo, eu falei de dois craques da posição que eu vi. Deu para escutar? Estou ouvindo. Então, só que agora eu vou falar de uma pessoa que honrou a camisa do Fluminense. É uma pessoa que eu admiro muito. Não é considerado pelo o maior ídolo, mas nunca deixou de honrar a camisa enquanto vestiu ela. Você foi zagueiro e dos grandes. Gum. Se eu não me engano, aí depois foi para a Ponte Preta, né? E era um jogador que ele teve a oportunidade. Aí ele falou assim, eu não vou perder essa oportunidade. Aqui eu vou dar minha vida. Porque quando que eu jamais ia sonhar de jogar num time desse? Então, eu acredito que o Fluminense foi campeão várias vezes com ele, porque ele, né, realmente fazia o jogo da entrega, né? O jogo da entrega. Tanto que o Fluminense foi campeão com Gunha e Leandro Eusébio, né? Que era a zaga. E dois jogadores, se você for analisar, né, dentro dos nomes individuais da época, né, eram jogadores que ficavam para trás. Mas isso aí não quer dizer nada que o Flamengo foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro em 80 com a zaga com Manguita e Nelson. Então, eu acredito que
Gum, né? O guerreiro, né? Ele se inspirava na sua raça, na sua determinação, e era isso, e é isso que a torcida gosta. Jogador que jogue, faça o feijão com arroz, é um jogador de entrega e que não dá mole, não tem falhas assim constantes. Assim também como foi o Odivan, né? E aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo de zaga, meu companheiro de zaga, Jonei, que está lá no México, tá lá no México vendo a gente aqui. Um abraço, Jonei. Jonei, né, foi meu grande companheiro de zaga aqui no Campo Grande, fiz zaga com ele, com o Paulo Silva, né, que depois foi para o Guarani. Um grande abraço aí para o Jonei. Já está convidado a participar aqui, Jonei. Contar um pouco dessa história aí. Paulo, eu não preciso falar do Maradona, porque Maradona, para mim, na minha opinião, eu não vi o Pelé, mas vi Maradona. Maradona é como Pelé, como Zico, é como Rivelino, fora da curva. Esses não tem como a gente nem falar, porque a história já mostra. Então, fala desse cara que especial para mim. Paulo Sérgio. Oi? Eu queria que você falasse. Paulo Sérgio. Não, o Paulo Sérgio como é que se diz assim? É um cara gente boa, né? Quem não conhece. Quem não conhece pensa que é marrento, mas não é. Tanto que eu tenho amizade sincera, gosto de jogar uma peladinha, de estar na roda com os amigos, embora eu não beba, né? Mas eu estou sempre ali participativo, porque hoje em dia, nós jogando futebol, o mais importante é a resenha, né? E acredito que eu não tenho nada que reclamar também da carreira que eu tive dentro do futebol. Aquilo que eu disse para você, cheguei até onde eu não esperava chegar, que é jogar contra os grandes jogadores, de jogar na Europa, entendeu? Jogar em grandes estádios brasileiros e lá fora. Então é isso que importa, é você ter histórias para contar, né? Tem minhas filhas que não chegaram a me ver jogar no auge, mas sabe, né, um pouco da minha história. Ela está guardada. Hoje em dia a gente tem aí a internet que nos mostra tudo, que nos deixa mentir, né? Antigamente a gente ouvia muita história para boi dormir, de fulano que falava que jogou o time tal, que jogou ali, que jogou aquilo. Hoje em dia, se o cara falar isso, você vai lá no grupo, aonde tu jogou? Aí você vê se o cara está mentindo ou não. Então, a história está aí para contar, para ser contada, para quem quiser ver. E eu estou muito satisfeito por ter jogado nesses clubes todos os clubes que eu joguei, foram 19 clubes, todos, né, sem exceção. Eu agradeço muito pela oportunidade que eles me deram, né? Foi aonde eu pude, né, ganhar um dinheirinho, pelo menos para ter a minha casinha para cair morto, né? Como dizia meu saudoso pai, né, que na vida a gente tem que ter um lugar para você cair morto, cair vivo, né? A verdade é essa, cair vivo. Porque cair morto você cai em qualquer lugar. E foi através do futebol que eu consegui isso. E as amizades que eu tenho hoje também, né? A busca por emprego, sempre abrindo as portas através do futebol. E é aquilo. Então, acredito que o Paulo Sérgio seja esse camarada assim, bacana, e tem grandes amizades e poucos inimigos, né? Só não gosta de mim quem também não presta. Porque é fácil gostar de mim, porque eu sou uma pessoa sincera,
Só não gosto de trairagem, de sacanagem, porque eu não aceito isso. No mais, pedindo a Deus aí que nos abençoe, nos proteja aí todos os dias, né? Porque essa pandemia que veio aí levou muitos amigos nossos, muita gente conhecida, jogadores que jogaram comigo, jovem, foi embora. E Deus me protegeu minha família, minhas filhas, meus amigos. Então é só isso que a gente pede no dia a dia. E te agradecer aí, Leandro, você, Daniel Silva, tem tantas, né, muitos jornalistas aí, cronistas esportivos que fazem esses programas resgatando, né, jogadores da antiga, jogadores que alguns jovens hoje em dia, né, não sabem história, não sabem com quem jogou, não sabem o que aconteceu. E você nos dá essa oportunidade aí de mostrar um pouco da nossa história. Porque vocês têm história. Aliás, vou melhorar. Esses jogadores de hoje têm história. Vocês têm uma biblioteca inteira para contar. É por isso que eu fico muito feliz e honrado por ter tido esse enorme prazer de conhecê-lo. Espero que Deus me abençoe para que eu possa conhecê-lo pessoalmente um dia, poder te dar um abraço, olhar dentro dos seus olhos e falar: o Brasil precisa de pessoas como você. Opa. Travou. Tá ouvindo agora? Porque travou um pouco aqui. Não, Leandro, essa oportunidade aí você vai ter, né? No dia 10 de dezembro vai ter uma confraternização nossa aí dos campeões de Guarapari. Inclusive, quem está patrocinando, quem está organizando tudo é o Márcio, né? Que é o nosso amigo. E você já está convidado desde já. Pode ir com ele. Você. Entendeu? E ele já está me cobrando. Então. E lá você vai ter um leque lá para você fazer um programa aí. De repente você sai até do seu dia tradicional e já possa fazer um programa lá com as feras que vão estar lá, né? Senna, Luiz Alberto, Porto Real, Dequinha, entendeu? Fazer com tudo. Isso. Você já aproveita, né? Isso é só uma ideia. Já faz isso aí. Mas, cortes aí para mostrar aí a nossa história. Entendeu? E saber que um dia também nós já batemos uma bolinha, né? E estamos aí. Se precisar aí, só falar comigo que é muito prazer te conhecer e um dia a gente vai realmente falar pessoalmente. Mandar um abraço aí pro meu amigo aí, meu sócio aí, catador de talento aqui no Rio, Aloísio, né? Aloísio lá de Itaguaí, gente fina, já mandou uma mensagem aqui, eu já vi. Né? O Rogério também. Valeu, Rogério Araújo Xavier, pai do João Lucas, meu amigo também de Itaguaí. Um abraço a essa galera toda aí que está nos prestigiando. Ô, Paulo, é isso aí. O nosso programa vai chegando ao final. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter me dado essa oportunidade. Quero agradecer ao Márcio, que nos apresentou. A cada um de vocês que passaram por aqui, que acompanharam o nosso programa. Peço desculpa por algumas falhas técnicas que está dando. E se Deus abençoar, esse programa vai trazer muitas pessoas, muitos atletas como você, para contar a sua história aqui. Uma boa noite, Paulo. Não, boa noite. Boa noite, eu te agradeço. Né? Mandar um beijo aqui para minha filha aqui também, que entrou agora aqui, a Marcele. Né? E te agradeço muito. Era para ter sido na semana passada, mas nós tivemos
entraves aqui de trabalho, mas aí eu consegui apresentar aí meu primo aí, Tinga Paraná, show de bola. Esse Valeu. cara é fantástico. Esse cara é fantástico. Foi o maior presente. Foi um dos maiores presentes que eu ganhei na vida por poder conhecer um cara como esse. Então o que tem que ser, né, será. Quis Deus que fosse hoje, e nós estamos terminando aqui, e eu só tenho que te agradecer, entendeu? E se Deus quiser, a próxima oportunidade que tiver aí, nós estamos à disposição. Que Deus continue te abençoando aí, conduzindo aí no teu programa, né? Que você continue aí tendo, né, essa vivência de todos os esportes que você praticou, né? O maior de todos é o futebol, né? É o futebol porque é o que move todos os esportes, mas eu espero que possa voltar aqui, né? Vai fazer um ano, tu falou dia 12 de outubro, Isso. Dia das Crianças, para os católicos, dia de Nossa Senhora Aparecida. Então é um dia abençoado. Eu sou evangélico, mas eu respeito, né, todas as religiões, porque nós só temos um Deus e é Ele que olha por nós, né, todos os dias em nossas vidas. Então, boa noite aí a todos aí que entraram aí, ao Jean Batista, né, aos meus amigos. Você, Leandro, que Deus continue te abençoando e protegendo. Então, vai, meu boa noite. Jean Batista também é um cara fantástico. É um irmão que eu ganhei de presente. Foi jogador também. É um cara que já teve aqui no nosso programa. Eu quero mandar um abraço para esse irmão meu que entrou aí agora também, Marco Aurélio. É um cara fantástico, me ajuda muito, sempre do meu lado, e a muitos outros. Então, uma boa noite para você, para toda a sua família, e a todos vocês que passaram por aqui. Que Deus abençoe sempre a família de cada um de vocês e todo mundo. Falou, Leandro. Boa noite aí. Até a próxima, se Deus quiser. Deus quiser, Paulo. Boa noite. Alô, fica com Deus. Você também.